1 Coríntios, capítulo 2, do 13 ao 14, começando no 13, diz assim: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E vamos orar. Amado, obrigado pela tua palavra, abençoe-nos agora, que nós possamos aprender dela, venha nos ensinar, nós pedimos, em nome de Jesus, amém. E vamos sentar então, e hoje vamos continuar vendo sobre iluminação bíblica. Na semana passada, nós vimos sobre iluminação e interpretação, a gente viu esses dois temas conjuntamente. Hoje nós vamos ver iluminação isoladamente, digamos assim, vamos ver algumas coisas a respeito da iluminação que vai nos ajudar nessa área. E revelação e iluminação são muito importantes, elas vão mão em mão. Do que adianta Deus revelar se a gente não ter iluminação para entender, compreender o que Deus está falando? E muitas pessoas, elas conhecem da Bíblia, mas não conhecem a Bíblia. Nós lemos aqui dizendo que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por que não compreende? Porque eles parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural está falando sobre aquela pessoa que não é salva. Se ela não é salva, então ela não tem o Espírito Santo de Deus. Se ela não tem o Espírito Santo de Deus, então o Espírito Santo não pode ensinar, como nós lemos no versículo 14, né? Com as que o Espírito Santo ensina. Então, o Espírito Santo ensina, mas ele só pode ensinar se ele está habitando na pessoa, ou seja, se a pessoa for salva, se ela for crente. Então, quem não é salvo, ele pode até ter conhecimento da Bíblia, mas vai ser um conhecimento superficial. Bem, de todo modo, vamos começar então aqui, vendo o primeiro aspecto da iluminação bíblica. E o primeiro aspecto é o seguinte: o Espírito Santo, ele age como uma espécie de professor, mestre, doutor na vida do crente. Olha comigo para 1 João capítulo 2, e versículo 27, que diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidades de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. É interessante aqui, se você olhar no versículo 27, ele fala sobre unção, lá no começo, né? E a unção que vós recebestes. Depois fala, mas como a sua unção vos ensina. Então é interessante que ele fala unção duas vezes. E que unção é essa? É justamente a unção do Espírito Santo. É a unção da salvação. É a unção que a gente vê ali quando fala em 1 Coríntios 2,13, que o homem natural não compreende. Por quê? Porque o homem natural não tem a unção. O homem natural não tem essa unção. E aqui fala que é a unção que nos ensina, né? Mas como a unção vos ensina todas as coisas. Então a unção é que ensina. Que unção é essa? É a unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina, assim como fala em 1 Coríntios 2, que ele nos ensina. Então o Espírito Santo é o nosso professor, mas ele é só o professor e só ensina o crente. O descrente, ele pode ler a Bíblia, claro. O descrente, ele pode até ter um certo grau de conhecimento a respeito da Bíblia, das coisas da Bíblia, mas é um conhecimento limitado, e no final das contas, no frigir dos ovos, aquilo vai parecer para ele, sabe o quê? Loucura. É o que nós lemos aqui. O homem natural não compreende as coisas de Deus porque eles parecem loucura. Por que parece loucura? Porque ninguém está ensinando para ele isso. O Espírito Santo, a unção não está ensinando isso para ele. Então ele pode até aprender alguma coisa. Ele pode aprender que nós somos pecadores. Ele pode aprender que Jesus é Filho de Deus, que Jesus ele viveu uma vida perfeita, que Jesus entregou sua vida na cruz para nos salvar e que nós podemos ser salvos pela graça. Ele pode entender tudo isso. Mas na hora do vamos ver, ele fala: não, isso é loucura. Porque alguém vai pagar pelos meus pecados. Eu tenho que pagar os meus pecados. O que é isso? Isso é um entendimento carnal do Evangelho. Ontem, o Vitor estava comigo, nós fomos com uma jovem, não deu tempo, porque ela estava ocupada, e chamaram ela, não pude terminar a minha exposição do Evangelho,
Mas ela basicamente falou que, na opinião dela, o que ensinava na igreja dela, é que a salvação é dependente daquilo que a gente faz. Ou seja, eu falando para ela sobre salvação pela graça, a parte das obras, você via pela reação, a expressão nela, que ela achava aquilo o quê? Loucura. Ela realmente achava o evangelho da graça, a parte das obras, aquilo era loucura, não fazia sentido, era coisa de doido. Como assim não depende do que eu vou fazer? Já nós falamos com outro jovem ontem, e no começo da conversa ele falou que ele achava que a salvação dependia do que ele fazia. Depois que eu passei um tempinho mostrando versículos bíblicos, explicando para ele, ele foi salvo. Tá? O Vitor estava lá, ele testemunhou tudo. Então você vê, para uma pessoa, a primeira pessoa que eu falei, aquele jovem, ele foi iluminado. Ele teve iluminação e ele entendeu. Já para outra jovem, ela não teve iluminação. Ela não conseguiu compreender. Para ela parecia loucura aquilo que eu venho entender. Então, o perdido, ele pode até ler e aprender e conhecer coisas da Bíblia, mas vai ser um conhecimento superficial. Não vai ser um conhecimento perfeito. Porque sem o ministério de iluminação é impossível entender plenamente a revelação de Deus. Impossível. Tá? Isso é ministério de Espírito Santo. Olha comigo para 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, talvez explique um pouquinho do porquê duas pessoas que ouvem do Espírito, duas pessoas que ouvem a verdade, como ontem, uma recebeu iluminação, a outra rejeitou a iluminação. Uma foi salva, outra permanece nas trevas. Tá? O que pode ser isso? Bom, uma explicação bíblica que nós vamos ver agora é justamente o fato que a carnalidade dificulta ou até impossibilita a iluminação. 1 Coríntios 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então aqui Paulo está falando para crentes na igreja em Corinto, uma igreja imatura, uma igreja carnal, problemática, nós já sabemos disso. Mas aqui ele está falando o seguinte, ele falou, olha, eu tenho que tratar com vocês não com carne. Eu não posso dar muito mais ensino sólido, porque vocês estão vivendo como os perdidos vivem. Então aqui ele fala, terminando o versículo 3, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Ele fala, olha, vocês estão andando, vivendo como os homens perdidos. Vocês não são perdidos, vocês são salvos, mas vocês estão andando como perdidos. E isso limitava o que Paulo podia ensinar para eles. Então, quando nós temos carnalidade, aquilo vai entristecer, aquilo vai extinguir o Espírito Santo, como a gente vê lá em Efésios 4:30, que fala, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, aquela unção, ele nos ensina, é uma tarefa dele, a outra tarefa, ele nos sela, nos marca para o dia da redenção, falando sobre arrebatamento. Tá? Aqueles que estiverem marcados, selados pelo Espírito Santo no dia do arrebatamento, vão ser arrebatados. E quem não estiver, ou seja, quem não for salvo, não vai ser arrebatado. Não interessa qual igreja que você frequenta, não interessa aonde você... Isso não interessa. Você é salvo? Então você tem o selo, a marca, a unção do Espírito Santo de Deus. Agora, não só ele sela, ele ensina, como nós lemos aqui, que o Espírito Santo ele ensina. Mas se nós somos carnais, nós estamos entristecendo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, se a gente entristece o Espírito Santo vai ficar o quê? Vai ficar menos evidente. Ele não vai estar ensinando, não vai estar iluminando tanto, não porque ele não queira, não possa, mas porque nós estamos limitando ele de acordo com a nossa carnalidade. Lá em Tessalonicenses 5:19, um versículo curtinho que fala, não extingais o Espírito Santo. O Espírito, não fala santo, fala só, não extingais o Espírito. Ele é o Espírito Santo, porque é um E com E maiúsculo, indicando então aí o Espírito Santo de Deus. Mas mais uma vez, extinguir é o quê? É como fogo, você apagar. Você não apague, não extingue. Você não pode apagar, mas você pode o quê? Você pode colocar toalhas frias. Você pode ir lá no forno, digamos assim, e você abaixa o fogo. Você não pode desligar o fogo, porque o Espírito Santo nos sela
para o dia da redenção. Então, uma vez que é salvo, o Espírito Santo está lá. Você não pode apagá-lo, mas você pode extingui-lo. Você pode diminuir. Como? Através da carnalidade. A carnalidade é aquilo que entristece e extingue o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo está triste e extinguido, não vamos ter tanta iluminação. É como uma vela. Você pega uma vela, uma fogueira, melhor exemplo ainda. Você pega uma fogueira, joga lenha na fogueira, abana aquele fogo. Se for de noite, vai dar um clarão que você pode ver de uma grande distância. Muito mais iluminação. Se você extinguir aquilo, você não coloca lenha no fogo, você não abana, você tira lenha, o que acontece? Aquilo vai brilhar, mas vai brilhar bem menos, não vai iluminar de longe. Tá? Então é a mesma ideia. Então a nossa carnalidade, ela dificulta ou impossibilita o ministério de iluminação do Espírito Santo. Nós lemos lá em 1 Coríntios 2, versículo 14, o homem natural não compreende as coisas de Deus porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então para você e eu discernir, receber iluminação, ter entendimento das coisas de Deus, das coisas espirituais de Deus, nós temos que ter o Espírito Santo. Não triste e não extinguido, tá bom? E a nossa carnalidade faz justamente isso. Então a gente escolhe. O salvo pode escolher entre ser espiritual ou ser carnal. Quando escolhemos ser espiritual, nós vamos ter iluminação, nós vamos compreender melhor e mais profundamente a palavra de Deus, que vai nos ajudar a ser mais o quê? Espiritual. O que vai nos levar a ter um conhecimento maior e mais profundo, que vai, por sua vez, nos levar a ser mais espirituais e assim por diante. É um ciclo virtuoso, de bom a melhor. Agora, se você vai para o lado da carne, você vai ter o oposto. Você vai ser carnal, o que vai limitar o seu entendimento e compreensão da palavra de Deus, o que vai levar você a ser mais carnal, o que vai limitar você mais ainda, o que vai levar você a ser mais carnal. Aí você tem um círculo o quê? Vicioso. Tá? Você tem um ciclo virtuoso e um ciclo vicioso, que você vai do mal ao pior. Essa é a escolha que o crente tem. Nós vamos ser espirituais ou vamos ser carnais. Isso nós vamos limitar ou não a unção, digamos assim, o ensino do Espírito Santo de Deus. Olha comigo para João capítulo 16. João capítulo 16. Nós já vimos hoje sobre a iluminação bíblica, que o Espírito Santo age como um professor. Ele ensina. Nós vimos que a carnalidade ela dificulta ou até impossibilita a iluminação. Tá? Eu lembro uma certa vez, foi até ali perto onde a gente estava ontem, evangelizando ontem, uma casa ali naquela rua que a gente entrou naquela área ali. E eu falei com uma jovem, e eu expliquei claramente o evangelho para ela, ela entendeu claramente e ela rejeitou claramente. E eu tentei falar com ela, falei, mas por que? Você está entendendo, você tem conhecimento, você está compreendendo qual o problema? Ela não chegou a falar para mim exatamente, mas eu saquei qual era o problema. Ela estava vivendo uma vida extremamente carnal. Extremamente carnal. Eu imagino que ela estava morando com uma pessoa que não era o marido dela e provavelmente era marido de uma outra pessoa. Deduzindo uma coisa com a outra. Mas entenda como aquela carnalidade, aquele pecado, estava impedindo ela de receber iluminação suficiente para tomar uma decisão. Ela recebeu iluminação suficiente para entender. Ela entendeu a nível superficial, ela entendeu a nível intelectual do que se tratava, mas ela não entendeu a nível de coração. A fé começa na mente, mas ela tem que descer para onde? Para o coração. A gente tem que crer de coração, de fato. O exemplo eu já dei aqui, eu posso falar para vocês. Gente, incêndio, fogo, corram, corram, corram. Ó, todo mundo me ouviu, registrou aqui, mas ninguém me acreditou no coração. Porque se você tivesse me acreditado no coração, vocês não estavam aí sentados olhando para mim com cara de peixe morto. Vocês estavam todo mundo, ó, tinha saído correndo, estavam brigando para ver quem passa pela porta primeiro, para fugir das chamas. Tá? A mesma coisa, ela recebeu entendimento, mas não iluminação suficiente. Por quê? Porque a vida carnal, pecaminosa que ela estava levando, estava impossibilitando. Aquilo é com a pessoa perdida. Acontece a mesma coisa com o crente. Tem muito crente que não sai da cabeça. Eles vêm, eles ouvem o pastor pregar, eles podem até ler na Bíblia, mas não desce para o coração. A iluminação não chega a iluminar o coração. Por quê? Carnalidade e pecado na vida das pessoas. Então entenda, o diabo ele quer semear pecado na vida da gente, porque o pecado vai limitar o nosso entendimento, vai limitar o nosso desempenho e vai comprometer o nosso futuro. Porque nós vamos estar plantando hoje, nós vamos colher amanhã. E se ele consegue comprometer essa semeadura, para a gente semear a carne, quanto menos iluminação, mais carne nós vamos ter, mais forte a carne vai ser. E vice-versa. Então,
tem que ter cuidado com isso. A terceira coisa que vamos ver lá em João 16 é o seguinte: a meta final da iluminação. O que Deus tem, em última instância, como alvo da iluminação, é glorificar o seu Filho, Jesus Cristo. João 16, versículo 12. João 16, versículo 12 fala assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, note que o Espírito com E maiúsculo está falando sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, note bem, ele quem? O Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que meu é, vou-lo-á de anunciar. O Espírito Santo, aquele que nos ensina, que nos leva a toda a verdade, a unção que nos ensina, ele sempre vai apontar para Cristo. Ele nunca vai apontar para si mesmo. Ele nunca vai exaltar a si mesmo. Por isso que é tão equivocado quando você vê igrejas e pessoas que eles exaltam e eles enfatizam tanto o Espírito Santo. Gente, o ministério do Espírito Santo é para apontar para Cristo. Tá? O Espírito Santo está aqui hoje. Aquilo não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nunca aponta para si. O Espírito Santo nunca se promove. Que fala, ele me glorificará. A tarefa do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o que ele vai ensinar é tudo apontando para Cristo. E isso nós temos uma das provas para testar qualquer ministério que se diz ser ministério do Espírito Santo de Deus. Quem está sendo glorificado? Se for Jesus, bom. Se não for Jesus, se for o pastor, o pregador, o obreiro, o irmão, ou o próprio Espírito Santo, então não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não promove ou glorifica ou exalta a si mesmo, mas sempre o Filho. Muito bem, rapidamente vamos para Romanos capítulo 12 esta manhã. Nós vamos ver aqui outra faceta interessante sobre o Espírito Santo. Romanos 12 e versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, aqui está falando em Romanos 12, versículo 6, sobre dons espirituais. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, note bem, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que vamos dizer agora sobre iluminação é que o Espírito Santo usa, muitas vezes, o dom de ensino para iluminar. Ele usa o dom de ensino para iluminar. Veja bem, nós vimos que ele, o próprio Espírito Santo, o Espírito de verdade, a unção, a Bíblia, nós já lemos vários versículos aqui, em 1 João e tal coisa, ele nos ensina. Só que às vezes, ele usa um intermediário humano. Às vezes ele usa a instrumentabilidade humana para trazer iluminação. Nós lemos aqui justamente que ele fala de modo que tendo diferentes dons. Aí no versículo 7 fala que tem o dom de ensinar. Ou seja, o Espírito Santo pode trazer iluminação diretamente ou através de alguém que ele empoderou e habilitou com o dom de ensino, para ensinar. Então nem sempre a iluminação vem diretamente do Espírito Santo, pode vir através de um agente humano. Tá? Tem muita gente, eu já vi pessoas falar assim, não, porque eu não preciso ter ninguém que me ensine, porque a Bíblia fala que o Espírito da verdade me levará a toda a verdade, porque a unção vai me ensinar, então não preciso. Gente, se esse é o caso, então por que Deus deu o dom de ensino? Deus deu o dom de ensino porque às vezes Deus vai usar pessoas para trazer iluminação. Por exemplo, ontem mesmo eu vi evangelizando, levei aquele jovem, parece que o nome dele era Léo, se eu não me engano, houve iluminação ali. Quem trouxe a luz? Foi eu e o Vitor, nós levamos a luz para ele. Que luz? A luz do Evangelho. O Espírito Santo, claro, era um agente presente, mas o Espírito Santo precisa da nossa instrumentabilidade. Quando você foi salvo, houve o quê? Uma instrumentabilidade humana. Alguém teve que trazer o Evangelho para você. Eu conheço um amigo meu, é um pastor lá na Hungria, ele é missionário também, ele é húngaro. Ele foi salvo, veja bem, ele era perdido, comunista, na Hungria na época, no país comunista fechado. Ele foi fazer um curso nos Estados Unidos,
Ele é engenheiro, era engenheiro, Abelardo, engenheiro. E ele fez o quê? Um amigo dele, de colega de classe, deu uma Bíblia para ele, deu uma Bíblia em húngaro, em Magyar, língua húngara. Era um crente, sabia que ele era da Hungria, e ele comprou uma Bíblia húngara e deu para ele ler. Nunca ele tinha visto uma Bíblia na vida dele. Comunista, ateu. Ele sozinho começou a ler a Bíblia, o Novo Testamento, e ele sozinho foi salvo. Ah, pastor! Ele foi salvo sozinho, não tinha ninguém. Alguém deu a Bíblia para ele, gente. Houve a instrumentabilidade humana, que alguém comprou uma Bíblia e foi lá e deu para ele. Alguém imprimiu aquela Bíblia, alguém traduziu aquela Bíblia. Tudo isso foi feito através de quê? Agentes humanos. Você dá um panfleto evangélico para alguém desenhou aquele panfleto, alguém pagou para imprimir aquele panfleto, alguém imprimiu, alguém levou, alguém entregou. Se a pessoa não leu, só leu em casa e foi salvo em casa, houve interação humana. Deus determinou que a salvação vai ser espalhada, dizimada, vai ser levada através de nós, de um modo ou de outro. Então, ontem, a luz foi levada, nós levamos a luz, nos apresentamos a luz, e o Espírito Santo falou dentro, no coração daquele jovem, que ele foi salvo. Já da outra jovem que nós falamos, a mesma luz, os mesmos agentes, no mesmo dia, no mesmo local, foi uma questão de metros distante um do outro. Uma não se demonstrou interessada, o outro sim, uma não foi iluminada, o outro foi. Tá? Então houve o quê? Houve a instrumentabilidade humana. Então Deus usa às vezes o dom de ensino. E quando você vai para evangelizar, você está acima de tudo ensinando. Porque ensinar fala a mente, mas a fé começa onde? Na mente. Para você crer, você tem que saber. Você não pode crer naquilo que você não sabe, né? Lá em Romanos 10 fala isso. Como que eles vão crer naquilo que não ouviram? Como vão clamar naquilo que eles não conhecem? Então tem que ter alguém que vai levar o evangelho, pregar o evangelho, para a pessoa ouvir o evangelho, aceitar o evangelho. Tá? Então, quando você está evangelizando, aquilo é um ministério também de ensino. Você está ensinando certas coisas. Agora, você ensina a cabeça, mas você não tem como ensinar o coração. Quem ensina ao coração, quem traz iluminação ao coração é o Espírito Santo de Deus. Mas ele não vai trazer aquela iluminação no coração se a gente não levar aquela iluminação na mente, tá? Que é justamente a questão de haver dedicação ao ensino. A gente vê isso lá em Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo, falando sobre Deus, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para que tudo isso? Versículo 12, Efésios 4, 12, seguindo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o alvo. Ele faz isso através de quê? Entre outras coisas, doutores, professores, tá? O dom de ensino. Então, o Espírito Santo às vezes usa o dom de ensino. E quem nos dá e nos capacita com dons espirituais? O Espírito Santo de Deus. Tá? Então, ele está envolvido, é papel dele, só que nós somos parceiros dele, se a gente assim nos disponibilizar. Muito bem, terminando hoje, vamos para 2 Timóteo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Vamos ver outra forma da gente se obter iluminação. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A última coisa que vamos ver hoje sobre iluminação é que a iluminação pode ser obtida por diligência. Você pode obter iluminação através da diligência. No dicionário, a palavra diligência significa interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. É isso que significa a palavra procura. Essa palavra procura apresentar-te a Deus aprovado quer dizer isso. Demonstre interesse, cuidado e zelo. Em quê? Em se apresentar a Deus aprovado. Então, esses termos aqui que a gente está lendo da palavra procura, se esforce, se espeça, faça acontecer, ele pode, em termos práticos, significar estude, se aplique, ou seja diligente. Então, o que Paulo tinha em mente aqui
quando ele falou isso para Timóteo, é justamente falando: Timóteo, seja diligente, estude. Através de estudar você pode ter iluminação, porque Deus honra a nossa busca. O que Deus fala lá em Tiago? Ele fala assim: aproximai-vos de mim e eu vos aproximarei de vós. Então quando você busca a Deus estudando, buscando, se esforçando para conhecer Deus, então Deus se aproxima de você. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, nós temos um pedido interessante que Paulo fez a Timóteo. Timóteo estava planejando visitá-lo, e Paulo, lá no capítulo 4, versículo 13, fala assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo falou: olha, você está vindo para cá, não está? Quando você vier, traga para mim a capa que eu deixei na casa lá do fulano, mas traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Me diga uma coisa: por que você acha que Paulo pediu para Timóteo trazer os livros? Porque estavam lhe fazendo falta. O que você faz com o livro? Bom, pastor, eu boto assim na porta para segurar ela aberta. Eu boto ela assim no pé da mesa, porque a mesa está em falso, aí eu boto o livro ali para a mesa ficar... Não, para que se tem um livro, gente? É para estudar. Paulo estava querendo o quê? Estudar. Estava sentindo falta de estudar, de ler livro. Ele queria livro para quê? Para estudar, para ler. Por que Paulo queria essas coisas? Ele queria estudar diligentemente. Então, aqui está dizendo o seguinte: a gente pode obter iluminação, como Paulo falou para Timóteo, falou: procura apresentar-te a Deus. Corra atrás, se esforce, tenha zelo. Estude para você ter iluminação, para apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como é que a gente vai manejar bem a palavra da verdade? Tendo iluminação. Manejar bem a palavra da verdade, a gente entender a palavra de Deus, a gente ter uma compreensão profunda da palavra de Deus, nós sabemos do que se trata a palavra de Deus, para a gente não passar vergonha sem ter uma resposta. Sem dar, como falando hoje de manhã, durante o café da manhã, a gente falando aqui sobre alguns pastores de renome, dando respostas completamente esdrúxulas, antibíblicas. Sabe o que é aquilo? Isso aqui é não se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar. Porque o que me foi relatado que alguns pastores estão dizendo por aí, é vergonhoso dizer uma coisa dessas, porque é plenamente, gritantemente contrário à palavra de Deus. Ou seja, a pessoa não tem uma compreensão correta, não é aprovado. Só vai ter uma compreensão correta da palavra de Deus quem é iluminado. Então nós podemos buscar iluminação também, como? Mostrando desempenho, interesse, diligência, e Deus abençoa isso. Deus abençoa isso. A diligência em estudar e a diligência também em orar, em pedir a Deus. Salmo 119, nós vamos ver alguns versículos no Salmo 119, primeiro é o versículo 12, em Salmo 119. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. É uma oração. Você ora a Deus, fala: Deus, ensina-me os teus estatutos. Ou você ora a um homem. Talvez você não chegue a oficialmente, formalmente orar a um homem, mas você está buscando suas verdades nos escritos de um homem ou na palavra de Deus? Está buscando as verdades do que homens estão dizendo ou do que Deus está dizendo? O Salmo 119, versículo 18: abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. A gente ora assim quando a gente está buscando a palavra de Deus. Deus, abre os meus olhos. O que é abrir os olhos? Se você está de olho fechado, o que eu estou enxergando agora de olho fechado? Nada, eu estou enxergando trevas. Quando eu abro meus olhos, eu fui o quê? Iluminado. E aqui fala: abre tu, Deus, os meus olhos. Em outras palavras, Deus, me dê luz, me dê iluminação para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, se você quer ter uma compreensão completa da palavra de Deus, então seja diligente em orar e pedir a Deus. Pedir, suplicar, implorar a Deus. Deus, abre os meus olhos para que eu entenda. Deus, ensina-me os teus estatutos. Então não precisa ir atrás de ser humano. Não precisa de um homem para ensinar você. Peça a Deus. Lembrando que Deus vai, sim, como nós vimos, usar a instrumentabilidade humana, muitas vezes. Mas você não deve seguir aquele homem. Como sempre falo, se você vem a mim e eu ensinar alguma coisa, se for bíblico, bom. Se não for bíblico, esqueça. Esqueça, tá? Porque eu não sou Deus, eu não sou a fonte da verdade, é Deus. O mesmo Salmo 119, versículo 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia.
Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Está vendo aqui? Ele fala, olha, Deus, você me dá entendimento mais do que os meus inimigos, mais do que os meus mestres, mais do que os antigos. Por quê? Finalzinho no versículo 100. Porque guardo os teus preceitos. Porque guardo os teus preceitos. Quando você guarda aquilo que Deus lhe mostrou, Deus lhe dá entendimento. O Salmo 110, versículo 11 fala o quê? Bom entendimento tem aqueles que cumprem os seus mandamentos. É a mesma coisa. Entendo mais do que os antigos. Por quê? Porque guardo os teus preceitos. Quando a gente obedece e guarda os preceitos de Deus, nós vamos receber iluminação e nós vamos ter entendimento. Agora, olha o versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Você medita na palavra de Deus. Aqui o salmista está dizendo que o dia inteiro ele estava meditando, mastigando, pensando, remoendo. A palavra de Deus estava na mente dele o tempo todo. Não era alguma coisa que ele pensava, bom, domingo de manhã eu vou lá, eu leio a Bíblia um pouquinho, beleza. Não, era de segunda a segunda, manhã, tarde e noite. Deus e a palavra de Deus permeava, encharcava, saturava a mente e o coração do salmista. Como é que a gente sabe disso? Porque fala aqui que é a meditação dele todo dia. E porque ele meditava e porque ele guardava os preceitos, ele era mais sábio do que os seus inimigos, do que os seus mestres, do que os antigos. Isso nós podemos ter. Chama-se iluminação. E nós podemos ter isso através da nossa diligência em estudar, em orar, em buscar, em meditar, em mastigar a palavra de Deus. Nós podemos ter isso recebendo o ministério de ensino de alguém que Deus levantou, como um pastor, um professor, um irmão, que vai ensinar. Agora, assegura-se que é de Deus aquilo, porque tem muito irmãozinho por aí ensinando bobagem. Tá? Mas a gente pode ter essa iluminação através de um irmãozinho, a gente pode ter essa iluminação através do Espírito Santo diretamente, e nós podemos dificultar isso com a carnalidade e o pecado em nossas vidas. Nós cortamos tudo isso. Por exemplo, alguém que tem uma vida carnal, dificilmente vai estar meditando o dia todo na palavra de Deus. Alguém que tem uma vida carnal não está, como nós lemos aqui no Salmo 119, versículo 11, não está guardando os preceitos de Deus, porque se tivesse, não estava vivendo uma vida tão carnal. Então, a gente pode limitar a iluminação através da nossa carnalidade, né? E assim, então, é que nós devemos proceder nessa questão de iluminação. Não confunda iluminação com revelação, revelação direta. Por quê? Porque o que Deus revelou diretamente já está aqui, ó, na Bíblia. Já está aqui na Bíblia. Deus não está revelando nada de novo. Tá? Nada de novo. Spurgeon falou uma vez, se for revelado não é novo, se é novo não é revelado. Muito verdadeiro isso. Tá? Se é revelado não é novo. Por quê? Porque já está aqui, ó. Já está aqui. Se é revelado, então já está aqui. Então não é novo. Se é novo, ou seja, não está aqui, é novo, é novidade, está aqui, então não é revelado. Tá? É um dizer muito, muito, muito preciso. E vamos orar. Semana que vem vamos voltar e vamos ver algumas regras sobre interpretação, como umas regras básicas para a gente interpretar a palavra de Deus. E vamos orar. Pai amado, obrigado por tua palavra, abençoa-nos agora.